Tenebres, a cidade impossível. O lugar onde todos podem ser um só, sem divisões, sem regras, sem correntes. Todos somos um só. Com certeza, Tenebres é o maior mistério de ordem paranormal que a gente tem até hoje. Foi levemente apresentada em Calamidade e tiveram 3 spin-offs pra gente entender algumas fagulhas do que ela realmente significa. Mas existe uma pergunta muito simples que deveria ser mais discutida. Por que Tenebres, um lugar tão importante, tem sinos? A gente já sabe que o lugar impossível tem um papel extremamente relevante no universo de Ordem, sendo responsável por de alguma forma fundir elementos, que são originados pelo seu próprio sino, respectivamente, na realidade. E tem uma frase que o Kian explica pro Gal sobre Tenebres que é: Eles estavam lá, no começo. E eles são os que vão estar lá, para presenciar o fim. E também é citado como a manifestação primordial da realidade. E essa, de longe, é a informação mais preciosa que a gente tem até agora. Tenebres, obviamente, é um lugar paranormal. Algo que consegue fundir elementos dentro da realidade e com uma coisa que é nitidamente paranormal pode ser a manifestação primordial da realidade, sendo que, supostamente, o paranormal e a realidade são opostos. Pela falta de informação, essa teoria tem saltos lógicos, mas eu acho que são pequenos e isso não afeta tanto também. Mas, pra mim, tudo indica que até agora o paranormal e a realidade têm algo em comum. Isso é Tenebres. Há meses no canal eu comento sobre como a Calamidade não vai ser só um fim no universo de Ordem, mas também um grande reset. E como o Kian deixou claro, eles vão ficar lá pra ver o fim, eles vão presenciar o fim. Então, ao que aparenta, a Calamidade não vai afetar Tenebres. E a gente pode conectar a teoria de que Tenebres tem uma relação com a Calamidade com o próprio Diário de Deus, que na página que comenta sobre coisas um tanto quanto interessantes que eu já vou chegar lá, mas a gente tem o símbolo de Tenebres escondido com tinta invisível em cima do símbolo da Calamidade. Mas se lembra do que eu comentei sobre o paranormal e a realidade terem algo em comum, terem talvez uma origem comum, porque a gente vai ler o que está escrito nessa página. E também tenham em mente que não foi necessariamente o Arnaldo que escreveu isso, dado que o Grimório é muito mais antigo e provavelmente teve outros escritores também. Prestem bastante atenção no que eu vou ler a seguir. Nessa minha busca pela origem do paranormal, talvez tenha sido ingênuo ao pensar que encontraria apenas informações alusivas às entidades do outro lado. Era evidente que em algum momento eu iria de encontro àqueles similares a nós no passado. Os registros mais antigos daqueles que dedicaram sua vida a estudar e combater o outro lado têm um pacto físico transversal em comum. Talvez o ditado popular realmente estivesse certo. Todos os caminhos me trouxeram para cá. Escondido em um lugar criado pela realidade, conhecido por tantos, manchados pelo sangue, regido pelo caos e que se recusa a ruir pelo tempo. Às vezes, nós encaramos as respostas nos olhos e mesmo assim não conseguimos enxergar. Se existe um coração no centro da realidade, regado pela hipocrisia da nossa luta contra o outro lado, esse lugar guardaria os segredos que preciso encontrar. Um lugar protegido pelo equilíbrio. Tô aqui no Miro porque eu acho que vai ser... porque eu já uso no canal, mas é porque eu acho que vai ser mais fácil de explicar o que eu tô pensando nesse sentido. Essa página, ela diz muitas coisas, mas vamos do começo. Eu recomendo vocês verem o meu vídeo sobre o Kian, sobre a Calamidade, que é o mesmo vídeo, porque ele vai ajudar bastante nisso aqui, porque, ao meu ver, a Calamidade está diretamente conectada com Tenebres e diretamente conectada com o Kian. E com o Kian a gente já sabe, mas o ponto é que eles vão continuar lá, eles vão resistir à Calamidade. Então, vamos de novo. Nessa minha busca pela origem do paranormal, de onde veio o paranormal, talvez eu tenha sido ingênuo ao pensar que só encontraria informações sobre o outro lado. O paranormal e o outro lado. Vê que aqui diferencia. Nessa minha busca sobre o paranormal, talvez eu tenha sido ingênuo ao pensar que só encontraria coisas sobre o outro lado. Era evidente que em algum momento eu iria de encontro àqueles similares a nós na realidade. Similares a nós. Ok. Isso aqui tanto pode ser sobre Tenebres, como pode ser sobre aquela história de que a Ordem tem milênios de luta contra o paranormal. Mas eu gosto de pensar sobre Tenebres, eu gosto de pensar que ele colocou de propósito essas duas opções pra deixar a dúvida. E daqui a pouco vai ficar mais nítido ainda a dúvida que parece que o Selbit quis criar, se essa minha teoria for certa, é claro. Os registros mais antigos daqueles que dedicaram sua vida a estudar e combater o outro lado
têm um pacto físico transversal em comum. Todos os relatos, ao que dá a entender, todos os relatos das pessoas que se dedicaram a lutar contra o outro lado, têm algo em comum. Tem um pacto físico transversal em comum. Eu não consegui pensar certinho o que significa esse pacto físico transversal. Eu tenho ideias, mas eu ainda preciso formulá-las melhor. Mas o ponto é, eles têm algo em comum. Esse tal pacto que todos têm a ver. E talvez o ditado popular realmente estivesse certo. Todos os caminhos me trouxeram pra cá. Que é o ditado popular sobre Roma. Mas como Roma teve a Ordem Calamitas e teve Tenebres no sentido, tem a ver com Tenebres também por causa disso aqui, provavelmente. Porque lembre-se que o Plautus também era um imperador romano. E ele foi pra Tenebres. Mas enfim, não é sobre isso. Escondido, essa parte aqui é interessante. Escondido em um lugar criado pela realidade, ok. Conhecido por tantos, manchado por sangue, regido pelo caos e que se recusa a ruir pelo tempo. Todos os elementos aqui eu acho muito interessante, quer dizer, tirando o medo, né? Essa parte aqui é a mais curiosa. Às vezes nós encaramos as respostas nos olhos, e mesmo assim não conseguimos enxergar. Se existe um coração no centro da realidade, regado pela hipocrisia da nossa luta contra o outro lado, esse lugar guardaria os segredos que precisa encontrar. Um lugar protegido pelo equilíbrio. Então, tudo bem que um lugar protegido pelo equilíbrio e o anfiteatro Flaviano era para indicar o Coliseu, era para eles chegarem nesse lugar. Só que, pensem que não tem anfiteatro Flaviano aqui. Só ia ter isso aqui. Isso aqui tudo bem que isso ajuda. Mas, essa parte... o que o Coliseu tem a ver da luta contra o outro lado e por que isso é hipocrisia? Um coração no centro da realidade. Por que o Coliseu é um coração no centro da realidade? Isso aqui se encaixa muito mais... isso aqui se encaixa muito mais com Tenebres. Porque ela é a manifestação primordial da realidade. Dá claramente para fazer um simbolismo, analogia, de um coração sendo uma espécie de manifestação primordial. No centro da realidade. Um lugar protegido pelo equilíbrio. Obviamente, Tenebres é protegida pelo conhecimento. Obviamente. Se ela é a manifestação primordial da realidade e o próprio Kian não quis encontrar ela, é porque tem algo ali. E essa parte aqui, essa parte dos olhos e dos segredos, é legal. Porque os olhos, no vídeo sobre calamidade, eu pensei no próprio episódio Olhos. Cadê? Porque o Kian, em nenhum momento, ele desconsiderou a calamidade. Eu acho que eu tirei. Mas enfim, o episódio aqui, o último episódio de Calamidade. Porque em nenhum momento o Kian desconsiderou a possibilidade da calamidade. Em nenhum momento. Ele fala, aceitem a calamidade, isso vai acontecer. Como se ele realmente soubesse que isso vai acontecer. E só tá tentando mostrar pros outros que isso vai acontecer. E o Kian sabe. E se a calamidade for eminente? E como o diabo falou, todo mundo sabe que algo iria acontecer. Eu não lembro certinho o que ele fala, mas todo mundo sabe que uma escolha tem consequências. Aqui. Escolhas e desejos, as verdadeiras intenções. Demorou tanto tempo até esse momento finalmente chegar. Dormindo, aguardando. E eu, pessoalmente, não sou um grande fã de esperar. Mas todos sabiam que a tempestade estava no horizonte. Todos sabiam que uma escolha errada teria consequências. Tudo bem que uma escolha errada é, obviamente, sobre os marcados terem escolhido ele. Mas todos sabiam que uma tempestade estava no horizonte. E a tempestade, ele tá querendo dizer o apocalipse. E o apocalipse é a calamidade. Vamos fazer um... Não é silogismo, mas é quase isso. Tempestade igual apocalipse. Apocalipse igual calamidade. Calamidade igual tempestade. Então, todos sabiam que a tempestade estava no horizonte. Se a tempestade é a calamidade, então vocês estão vendo que tem algo de errado aqui? Mas a grande questão, e vamos voltar para o J fora do Miro, o que significa os sinos? Então, gente, o Selbit ele não costuma usar tanto do simbolismo. Dá pra ver que ele prefere metalinguagem. Mas, em pontuais momentos, a gente vê que tem um pouquinho. Como no
próprio símbolo de Tenebres, que tem uma semelhança curiosa com o símbolo da Trindade, que mais pra frente eu vou comentar sobre isso. E tem uma chance de, nessa segunda parte da calamidade vulga apocalipse, ter mais coisas de simbolismo, principalmente envolvendo os sinos, porque o ponto é, o que significa um sino no geral? Qual que é o símbolo de um sino? E claro, além do sino ser um objeto milenar que desde o início da humanidade, desde o início é meio forte dizer, mas é um objeto extremamente antigo, então obviamente vai ter mais de um significado, mas a maioria deles combina muito com Tenebres. E convenientemente também combina com o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. Por um exemplo, eu não sei vocês, mas sino pra mim, quando falou em sino a primeira vez, e principalmente no contexto de que a frase guia de Tenebres que a gente tem até agora é que nós somos todos um lugar que une todas as coisas, eu consigo pensar muito num cenário de uma escola antiga em que o sino é tocado e os alunos vão pra dentro da sala, ou uma igreja toca um sino para indicar que começou uma missa ou um culto. E eu pensei em pontuais palavras que dá para descrever o símbolo de um sino, que tem muitas, mas acho que o mais básico, principalmente considerando Tenebres, é união, mas tem outros que são muito interessantes de trazer. Por exemplo, a morte. Quando alguém morre, a Igreja Católica toca o sino. Acontecia muito na cidadezinha que eu morava, inclusive, por isso que eu lembrei desse. Mas também dá para pensar num casamento, que além de ter a ver com união, também significa uma nova etapa na vida de uma pessoa, um recomeço, ou talvez um novo começo, ou um renascimento, mas também pensando numa escola. E também em culturas antigas e tal, o sino é um chamado, é um som alto que te chama para ele, o que tem totalmente a ver com o sino de transmissão e também tem totalmente a ver com o sino de Típora, que tanto que é várias vezes dita o chamado da tinta. E pensando, um dos mais importantes agora inclusive, no conceito mais jurídico, o sino também pode ser usado para decretar uma verdade, ou talvez uma sentença. A revelação do que realmente é, o que também faz todo sentido levando em consideração a minha teoria do que realmente é o paranormal e também com a Folha, que diz sobre o momento que as coisas se unem. Mas vocês se lembram sobre o que eu falei da minha teoria do grande reset no universo de ordem? Isso também encaixa com Tenebres e todo esse contexto, porque vai ser uma nova fase se o universo resetar. A calamidade indica um recomeço, nada disso vai ter existido, que também se liga com o próprio diabo e as intenções dele. Um novo começo, o Henry. Isso corrobora muito, é impossível ser essa coincidência. E para você, meu querido telespectador geek, pense em Skype de One Piece. O Luffy toca o sino, um badalar dos novos ventos. Algo chegando? Algo que mudou? Uma resposta, um prenúncio para algo novo. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. E outra coisa que também reforça o ponto deles serem não imutáveis, mas que corrobora muito, porque eu estou trazendo que essa folha também tem a ver com Tenebres, corrobora com essa minha querida teoria, que é muito provável dado que tem um símbolo aqui. Mas notem as seguintes sentenças aqui. Às vezes nós encaramos as respostas nos olhos e mesmo assim não conseguimos enxergar. Esse lugar guarda os segredos que precisa encontrar. Curioso que isso aqui obviamente remete muito ao Coliseu, como eu disse antes, mas a minha teoria de que remete também às Tenebres por causa da seguinte sentença, meus queridos. Nas New Letters de Ordem Paranormal, de 6 anos, o Selbit, obviamente, faz um textinho aqui bonitinho falando sobre tudo, mas ele deixa um pequeno spoiler. Spoiler não, mas uma pequena... um sneak peek. Aqui. Buscando segredos, cuidado ao olhar para as trevas. Você sabe o que dizem, que se você olha para as trevas te olham de volta. Curioso, né? Guardando segredos, eles estão olhando para nós, eles que estão observando tudo acontecer, esperando a realidade acabar, ou a realização da calamidade, aqueles que não podem ser modificados, aparentemente, pelo que Kian diz. Irônico, né? Buscando segredos, cuidado ao olhar para as trevas. Você sabe o que dizem? Curioso, curioso. E eu acabei de ter um raciocínio enquanto eu editava. Se realmente existe uma diferenciação entre paranormal e outro lado, e realmente esse símbolo de Tenebres foi baseado ou teve alguma influência do símbolo da Trindade, a gente poderia fazer algo como: o paranormal não é o outro lado não é a realidade, e a realidade não é o paranormal, mas todos são influenciados por Tenebres. E a Tenebres é um lugar o coração da realidade, no centro da realidade. Aqui tá no centro. Não sei. Foi um breve raciocínio rápido que eu tive.
E agora, o que esse símbolo tem a ver com o símbolo da calamidade? Eu tô tentando entender até agora. Mas esse é um raciocínio interessante. Vou jogar aí pra vocês. Mas eu acho que foi isso, gente. Foi um vídeo bem gostoso de fazer. Eu gosto bastante de pensar sobre os simbolismos em ordem, apesar de não ser algo tão presente ao meu ver. Mas quando tem, eu acho bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado tão confuso. E é isso, gente. Se vocês puderem compartilhar o vídeo, que esse vídeo aqui eu realmente gostei muito de fazer, acho que ficou muito legal. E se vocês puderem se inscrever, dar um like, um hype ajuda muito. Se vocês quiserem comentar o que vocês acham, se vocês achar que eu falhei em algum momento, se tem alguma coisa para adicionar, pode discordar, contanto que seja educado. E é isso, gente. Beijão, até um próximo vídeo. Fui!